Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Nostrali. Esse é um espaço para debatermos sobre cidadania italiana. Eu sou a Jéssica Tortelli, supervisora comercial, e aqui comigo hoje também a Gabriela Trentin, nossa supervisora de marketing. Normalmente vocês estão acostumados a ver ou eu ou a Gabi aqui no comando do podcast. Hoje nós estamos em dupla para conversar com outras pessoas. Para isso, né, então, além de nós duas, hoje estamos aqui no estúdio com os nossos clientes, o Matheus Ribeiro e o Marcel Mazoc. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eles vão compartilhar com a gente suas histórias e as dificuldades que tiveram até encontrar a Nostrali. Então, vamos lá. Para começar, eu quero ouvir do Matheus. Conta um pouquinho da tua história e de como foi o teu reconhecimento. Então, o meu reconhecimento durou 4 anos, quase certinho. Então, eu já conhecia a Nostrali, e aí eu comecei a verificar, na pandemia, quando começou a pandemia, como eu conseguiria fazer esse processo. Porque todo mundo ficou dentro de casa, e aí a gente começou a meio que ficar pensando no que a gente ia fazer da vida, né? Era um momento muito difícil da nossa vida, muito estranho. E aí por um site do Family Search, eu procurei várias informações assim do nada. Procurei e descobri muitas coisas. Eu já sabia que eu tinha possibilidade, mas nunca era uma coisa um pouco distante da minha família, porque ninguém tinha reconhecimento da cidadania italiana. E aí, dali, a minha vida mudou, e eu sempre fiquei com essa pulguinha. Então, a Nostrali me ajudou durante 4 anos, e eu digo que uns grandes das dificuldades nós como clientes, né, nós do outro lado do balcão, é segurar a ansiedade. Porque a gente quer tudo de uma hora para outra, e eu sei que vocês têm o tempo de vocês, o tempo da justiça brasileira e também o tempo da justiça italiana. Então, foi esse mais ou menos o meu processo, mas tem muita coisa que rolou nesses 4 anos. E vamos conversando aqui, né? Exatamente. Marcel, esmiuçar. E tu, conta pra gente, o que te fez, né, querer reconhecer a cidadania italiana? Eu vi alguns parentes que fizeram, né, um tempo atrás, parte da família fez, a gente acabou não pulando junto nesse barco. E aí, como eu já tinha feito o intercâmbio, trabalho com comércio exterior, então abre muitas portas, né, ter uma dupla cidadania, principalmente a italiana, que é uma cidadania que a gente fala que é bem poderosa, né, dá chance aí, abre portas em vários países. E aí foi por isso, né, por esses motivos que eu decidi ir atrás da minha cidadania. E o processo foi o mesmo, né, pesquisei o que deu, e a Nostrali foi o que eu achei que mais me passou uma segurança, e decidi seguir aí o processo com a empresa daí. Ai, que legal. Eu quero trazer um pouquinho mais do detalhe, então eu vou pedir para o Matheus contar para nós como foi que tu comentou antes. Eu conhecia a Nostrali, já conhecia antes do processo. Como foi que tu conheceu a Nostrali? Eu me recordo, acho que a gente estava num evento juntos, né? Se eu não me engano, foi ali na Festa da Uva, uma delas que a Nostrali participou aqui em Caxias do Sul. Então, conta um pouquinho melhor pra gente como é que foi e como é que foi a tua experiência no curso do processo, porque o teu processo, eu digo que ele experimentou quase todas as possibilidades que um cliente pode de contratação conosco. Claro, com certeza. Agora eu me recordo de vocês, eu trabalhava como vendedor da cooperativa Nova Aliança, e aí, né, uma cooperativa tem vários filhos, netos, de pessoas que têm a possibilidade de fazer a cidadania italiana. Então, dali eu conheci vocês, e aí eu saí da Nova Aliança, e aí a primeira empresa foi, com certeza, a Nostrali, tá? Então, e de igual forma, acho que só que eu vou fazer um parênteses em relação eu já tinha feito 2 intercâmbios na minha vida. Então, essa pulguinha de viajar era sempre aquela coisa. Eu fiquei 2 meses na França e 1 mês no Canadá. Então, sempre aquela coisa, uma viagem com o tempo de volta. Mas aí depois, agora com a cidadania italiana e com a passagem já comprada de ida, como eu falei para vocês... depois queremos saber mais sobre isso, Pode né? deixar. As coisas mudaram. Mas, só me recorda a segunda pergunta? Como é que foi a contratação conosco? Porque como a gente começou no teu processo, foi pesquisa daquilo que tu não conseguiu encontrar sozinho, porque eu lembro que tu conseguiu encontrar muita coisa. Isso. Depois a gente teve a questão da certidão do teu vô, que a gente fez um outro processo no Brasil, processo de reconhecimento. Isso. Então conta pra nós como é que foi todos essa os parte. Serviços. Ótimo. Quase todos. Várias coisas eu tinha sobre a minha família, né? Até que o sobrenome era diferente, né? Muitos parentes meus, até o meu pai faleceu sem saber qual era o sobrenome dele de verdade, porque foi brasileirado. Então ele veio da Itália Perozzo e era aquela coisa. O cara assinou, o barco, qual que é o teu sobrenome? É Perozzo. Perossi. E aí foi reconhecido como Perossi. Então aconteceu isso. Então eu tenho até a data de quando eles vieram. A lista do barco veio em 1876.
mas eu não tinha o registro de nascimento do meu bisavô, o José Perossi. Então, isso demorou mais um tempo, por isso que eu sempre digo para não ter tanta ansiedade, sei que é difícil. E aí foi aquele processo, eu tinha várias informações, mas que não me ajudavam no escopo do processo. Aquela coisa da ligação do antenato comigo. E aí depois a Nostrale veio com o pessoal da pesquisa, chegou um momento que eles disseram assim, não temos o registro do teu avô, nós vamos ter que fazer um registro tardio, como eles falavam para mim. Isso. Na Itália já tinham conseguido as coisas, e aí a gente começou a fazer o cerco, né? A ter registro de nascimento, casamento e morte. Registro, casamento e morte, e aí foi todo o processo. Mas como tu disse, eu enfrentei 4 anos de coisas que eu não, né? Era tudo meio que indo contra, né? Mas tudo no seu tempo. Agora eu tô com o meu passaporte em mãos, vou mostrar até aqui para vocês, e tá tudo certo, mas... O processo foi longo, mas não era por culpa nem minha, nem de vocês. Era por coisas que são da vida. Sim, é isso aí. E até é importante a gente falar com relação ao teu processo, porque a gente teve a parte judicial, que foi um processo judicial que tramitou rápido na Itália, porque ele teve bastante questão documental aqui no Brasil, que foi um pouco mais lenta, realmente, mas na Itália foi um processo rápido, e depois, para a conclusão e para a emissão do passaporte, também teve um período bem breve, digamos assim, Total. daquilo que a gente tinha até estimado anteriormente, e dentro disso fechou quase 4 anos, realmente, mas com os percursos ali de não encontrar registro, suprir no Brasil, fazer o registro tardio no Brasil. Hacker. Tivemos isso também, Pandemia. que foi um momento Tudo bem aconteceu. tenso. Já explica pra gente, pessoal de casa, o que seria um suprimento, né? E esse registro tardio, pro pessoal entender. Claro, o que acontece? Quando, como no caso do Matheus, nós fizemos uma pesquisa bem aprofundada para encontrar o registro do bisavô dele, de nascimento, porque nós encontramos casamento, tivemos o registro de morte, de falecimento, mas o nascimento não era encontrado. Então, depois de ter feito várias pesquisas e realmente constatado que não existia o registro de nascimento, é necessário fazer com que tenha esse registro, e isso é feito através da Justiça Brasileira. Então, como que a gente faz isso? A gente ingressa com um pedido no tribunal aqui, brasileiro, com base na localidade de onde tem uma certidão, ou com base na residência do nosso cliente, e a gente solicita que o juiz faça com que exista um registro de nascimento, eventualmente um falecimento, ou até mesmo um casamento, em razão de não ter encontrado. No caso do Matheus, a gente tinha bastante elemento que levava a gente a ter a certeza de que existiu realmente o nascimento, só não foi registrado no cartório. E aí, com esses dados, a gente fez o registro de nascimento dele e podemos completar a pasta documental para poder iniciar o processo. Perfeito, ótima explicação. Boa. Agora, né, bom, a gente tem bastante assunto para falar aqui, né? Marcel, e tu, como é que tu chegou até a Nostrale para fazer tua cidadania? Não ironicamente, também eu encontrei no jornal, numa festa da uva que vocês estavam, isso lá em 2019. E eu já vinha pesquisando outros lugares, e aí já tava meio que desistindo, porque pra gente que é meio leigo, mesmo que a gente pesquise um pouco, é um processo burocrático, então é difícil de entender. Então as pessoas não explicavam direito, os valores eram super altos, né, coisas que influenciam. E eu falei, vou dar uma chance pra esse último lugar aqui, vamos ver, né. E aí, foi completamente diferente, né, explicação muito, muito melhor, assim, de entender, pessoal bem atencioso, até na época quem tava lá era o Davi ainda, né. Tava lá na banca, lá no stand. E, enfim, foi o lugar que mais me passou segurança, né? Me ajudou a entender o processo. Vai acontecer assim, vai funcionar assim por aqui. Se tu quiser ir pra lá, vai funcionar de tal maneira. Então, me passou toda a segurança para daí estar fechando, né, o processo com a Nostrale. Ai, que bom. Eu também gostaria de falar que eu vi a Nostrale nos 3 processos, nos 3 lugares. Era na frente de Guatemi. Fui lá também, tive lá. Sim, Tive lá. Olha, essa sede aqui, né? Que Isso, diferença. aí foram pro centro, que já era uma sala um pouco maior, e agora isso aqui que são 3 andares. Então isso, para quem contrata, eu que sou vendedor, representante comercial, é a amostra de que tem sucesso, entendeu? Porque com certeza. Uma empresa ela não cresce assim tão grande. Se não estiver fazendo a coisa certa, né? Sim, Exato. não tiver. Então, assim, eu conheci ela pequenininha, né, média, e agora desse tamanho que são 4 andares. Então, isso demonstra que as coisas estão indo bem e as coisas estão dando certo para vocês. Eu vou até pegar esse teu gancho para eu te fazer uma nova pergunta, Matheus. Quem busca assessoria hoje
que tu tem de dar de opinião? Como é que tu pode trazer isso para quem está buscando assim uma dica? O que olhar? Porque tu trouxe a Nostrale, tu conheceu lá pequenininha, tu viu agora. Então, para aquela pessoa que está buscando uma assessoria, o que tu pode auxiliar ela nesse caso? Tem que ser uma assessoria séria, né? Tem que ser uma assessoria que te dê feedbacks, mesmo que sejam negativos, mesmo que sejam neutros, mas que te repasse esses feedbacks. E que te mostre mais ou menos em que pé anda a situação, tá? Mas eu acho isso. As questões de cidadania, por que eu estou fazendo, por que eu não estou fazendo, aí já é muito do cliente. Mas tem que explicar. E um grande passo para quem quer fazer é mostrar as facilidades e os benefícios. Essa que a Nostrale me mostrou desde o começo. Se tu fizer esse passaporte, tu tem isso de facilidade. E para ti e para os teus filhos, né? Para os meus filhos, família, que eu não tenho. Então, assim, para a família toda. Então, isso é que eu repasso para as pessoas que ainda não vão fazer o processo de cidadania. Buscando ainda o processo. Isso. Perfeito. E tu, Marcel? Qual a tua opinião sobre esse assunto? O que tu recomenda a pessoa avaliar antes de fechar um contrato? Eu concordo com o Matheus. Eu acho que o mais importante, como eu falei antes, é a informação e como a gente recebe ela, né? Porque a pessoa que está indo atrás de fazer a cidadania, das duas uma. Ou ela não vai ter conhecimento nenhum, ela só ouviu falar e quer se informar, ou ela já pesquisou um pouco, tem um pouco de base, mas via de regra tu não vai saber todo o processo como funciona. E é um processo complicado. Então ter essa informação de forma acessível e clara facilita muito para o cliente, né? Porque querendo ou não é um investimento. E como todo investimento, tu tem que saber no que tu está investindo, como é que vai funcionar. E assim como o Matheus falou também, o que vai te dar de retorno, né? Sim, isso aí. Então, saber como o processo funciona e saber depois dele concluído tudo que vai te abrir de portas, para mim é o que faz fechar ali o negócio, né? E teve algum fator decisivo que te fez contratar a Nostrale, Matheus? Assim, tu pesquisou outras assessorias? Não. Eu gostei da Nostrale, acreditei no processo e vi a seriedade. Né, as pessoas que estavam trabalhando ali eram muito sérias e tal, até, né, ficavam pesquisando e eu disse assim, pessoal, não tem mais nada, e eles iam lá atrás da informação, isso é interessante, mas o que ele falou, que eu digo que ele falou uma palavra-chave, investimento. Tu não pode olhar isso como um gasto, isso aí tu vai olhar um investimento, não é para ti, às vezes não é para ti, é para o teu filho, é para o teu neto, então é um investimento que a gente está fazendo na Nostrale, que é um valor, né, uma soma grande, mas que é um investimento para a tua vida, porque a Jéssica agora tem filho, né? Sim! Então, tu nunca sabe se de repente ele com 18 anos ele quer partir daqui para um outro lugar, que é uma coisa bem factível de acontecer. Então, a gente tem que estar pronto e é um investimento, não é um gasto. Chave portas, né? Inclusive, isso foi um dos grandes pontos pelo qual eu fiz também. Hoje meu filho já está em processo. E ele é um bebê, tem 1 aninho recém-feito, mas justamente para ele poder ter a possibilidade que lá na frente, se ele quiser fazer um intercâmbio ou estudar fora, ele pode fazer isso com mais tranquilidade. Como alguém que fez o intercâmbio, ele vai te agradecer, porque tive amigos meus na época que eu fui viajar, que foram como passaporte e foi muito mais fácil, né? Então ajuda muito, facilita muito. De fato, abre portas. Com certeza. Marcel, e pra ti, teve algum fator decisivo, assim, que tu achou, olha, vou fechar com a Nostrale, porque tu comentou que tu fez uma pesquisa antes, né? Como é que foi isso? Quando é que tu viu que era, não, é essa empresa que eu vou escolher? De fato, quando as informações chegaram de forma clara, coerente, porque foi conversando com a Nostrale que eu entendi de verdade como que ia ser o processo, né? Então, essa confiança que foi passada para mim nas informações, essa clareza, foi para mim o fator decisivo. Marcel, eu queria saber de ti, qual foi a via de processo que você escolheu para reconhecer a tua cidadania? Eu optei pela via administrativa, né? Então eu fui até a Itália para fazer esse processo por lá, passei um tempinho lá e, foi uma experiência incrível, né? Toda a estrutura que eu tive lá, todo o suporte. Tu ficou numa acomodação da Nostrale? Com certeza, fui para lá para uma acomodação na Austrália. Fiquei em Agliana, pertinho de Pistoia, até acho que vocês têm um escritório lá, né? Sim, Pistoia. Uhum. E, sem palavras, assim, uma estrutura muito boa, um suporte lá também, né, do pessoal de lá, muito bom. Então foi a via que eu optei. Como é que foi ficar esse período, né, na Itália? O que tu achou de lá? Tu aprendeu italiano? Conta pra gente. Eu queria ter aprendido, eu baixei um Duolingo lá, mas não me ajudou muito.
Até tinha opções lá de cursos para fazer, assim, para estrangeiro e tal. Dei uma olhada, mas acabei não fazendo. Eu sei que a tua ideia era ficar por lá. Conta um pouquinho pra gente. Minha ideia, tirando o passaporte, era voltar para fora, né? Ou já ficar por lá direto. O intercâmbio que eu comentei antes que eu fiz foi para Austrália, então eu sempre tive muito sonho de voltar para lá. Gostei muito da experiência. E lá na Itália eu deveria ter aprendido italiano, porque, por exemplo, onde eu fiz o meu processo foi uma comune bem pequenininha, né? Então ninguém falava inglês. Então o mercado, restaurante, bares, tudo era italiano. E aí tu fica naquela de apontar assim, eu quero esse. Mímica. A gente vai do jeito que dá, a gente se vira. Mas teria sido uma mão na roda ter a língua. Mas a experiência em si de estar lá foi muito boa, assim. Eu não conhecia a Itália, né? Nunca tinha ido. Realmente, minha única experiência fora tinha sido na Austrália. E é um país completamente diferente do que a gente tem aqui, né? Ele é um país mais antigo, assim. E isso faz dele um país muito rico em cultura, catedrais lindas, museus, né? Por onde eu consegui ir lá, eu fui. É muito e valeu a pena demais. E tu fez a cidadania pensando em voltar para a Austrália? Em voltar para a Austrália, ou para onde me levasse, né? Liberdade geográfica para poder viajar, morar, estudar, trabalhar. Porque são muitas opções, né? Que um passaporte assim abre. Então, eu sempre fui bem cabeça aberta quanto a isso e falei, bom, se me surgir a oportunidade para tal lugar, que eu vejo que vai valer a pena, vambora, né? Vambora, com o passaporte na mão é muito mais fácil, né? É só dar o carteiraço. É verdade. É outra facilidade. Pegando o gancho, eu vou aproveitar e pedir aqui pro Matheus contar pra nós qual foi a via de processo que tu fez e como é que foi. A gente pincelou antes ali, mas conta um pouquinho mais. Teve pessoas a mais na tua família que fizeram contigo? Como é que foi? Foi. Então eu fiz pela via judicial, né? Aqui pelo Brasil, porque eu comecei o processo, eu até anotei, foi dia 4 de maio de 2020. Foi um dia antes do meu aniversário, então eu me recordo muito bem. Acabou agora em março, então eu fiz pela parte judicial, né? Onde eu não ia para a Itália, eu ficava aqui no Brasil e esperava todas as informações. Então quem fez a cidadania comigo fui eu, meu irmão, o filho dele, o Martim, e as minhas 2 tias, que são irmãs do meu pai, porque meu pai já é falecido. Então fomos nós 5 que fizemos todos o processo da cidadania italiana e levamos 4 anos para fazer esse processo. Eu até me lembro de um fato curioso. Tinha uma audiência marcada para o dia do teu aniversário, não tinha? Do teu processo? Tinha alguma... E agora no final do processo, que foi uma coisa engraçada, eu disse assim, agora vai demorar muito tempo para eu tirar meu passaporte. Mas as coisas foram muito mais rápidas, né? Tanto que minhas tias iam viajar agora, dia 24 de abril, e eu tiraram o passaporte, foi marcado um dia antes. Então deu muita sorte. Hoje nós estamos com esse processo de enchente, com esse problema todo, onde parou tudo. Então, tudo isso vai atrasar as outras pessoas, mas eu estou com o meu processo já finalizado, muito feliz. E qual foi o tribunal que... Tribunal de Venezia. Isso. E uma coisa para quem faz cidadania italiana, que tem aquele aplicativo. Sim, como é que é? Justiça Civile. Justiça Só para via Civile. judicial, né? Então, Isso. a via administrativa não tem como ter esse acompanhamento, porque é feito diretamente na Itália, mas quem opta pela via judicial consegue acompanhar no aplicativo da Justiça Bacana Civil. isso. E vai F5, vai atualizar. E vai por quê? Onde é que tá? Onde é que tá? Modificação. O que aconteceu de modificação? Ansiedade. Copia, põe no tradutor, querendo saber o que é. Ainda bem que não tem notificação, que aí ele aparece assim, normal, assim, daqui a pouco tu tá de bobeira, puta, vou olhar como é que vou dar uma olhada como é que tá o meu processo. Matheus, mas só pra gente contextualizar pro pessoal de casa, esses 4 anos não foram desde o ajuizamento, né? Então foi feito a pesquisa, depois o suprimento, depois que preparou a pasta, estava com a pastinha pronta, ajuizou. Do ajuizamento da ação até a finalização, vocês lembram quanto tempo? Eu creio que seja nem metade do 1 ano e meio, do tempo. Isso, porque, como eu digo, eu senti todas as dores do mundo nesses 4 anos, né? Então, para as pessoas que vão fazer ou que já estão fazendo, não ficar pensando nos 4 anos do Matheus, pensar que cada um tem o seu processo e isso vai demorar. E eu não tinha tantos documentos como as pessoas têm. Às vezes tem pessoas que têm todos os documentos, é assim, toca a ficha e vambora. Então demora 2 anos. Então isso é importante. Cada um vai ter a sua experiência no processo de cidadania italiana e a Nostrale está para ajudar todo mundo. Perfeito. Muito obrigada, Matheus. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque realmente o tempo de processo ele pode variar. E muda conforme a situação, como a gente faz o processo. E saber que hoje tu pode viajar e já tá com o passaporte na mão é algo muito legal. Mas eu queria saber, no curso do processo, como é que foi o contato com a Nostrale?
Foi um contato vívido? Como é que foram os feedbacks? Para tu contar um pouquinho mais. Você se sentiu assessorado? Conta pra gente. Muito bem, a gente teve, né, a Jéssica durante um tempo me auxiliou, depois, né, passou para outras pessoas, porque a Jéssica está ocupando um outro, né, merecidamente. Uma outra profissão. Merecidamente, mas ela também tinha muita gente, porque quando entrou a pandemia, né, muita gente foi fazer a cidadania italiana, mas eu sempre tive um contato rápido. A última pessoa que me ajudou foi o Matheus, né, Matheus Nadal aqui, que trabalha aqui, e me ajudou bastante. Isso, e aí ele sempre, eu mandava um e-mail, aconteceu tal coisa, né, como é que tá a situação? Porque como eu sou a pessoa, que o representante da minha família, eu tenho 2 tias que são, né, de mais idade, onde elas querem ter logo, né? Querem saber. Elas querem saber porque elas querem viajar. O objetivo final, que é a cidadania italiana. Às vezes nem viajar, mas eu quero ter o passaporte e eu entendo muito bem. E também tem o meu irmão que tem o filho dele que, o Martim tem 3 anos, mas também a gente quer saber como é que tá a situação. Então, todos os feedbacks foram muito bons, desde a Jéssica, né, com as outras pessoas que, infelizmente, eu não me recordo o nome, mas o Matheus sempre teve um contato. Isso é importante. Isso é o essencial, porque se tu for da Nostrale para uma outra assessoria que é só uma pessoa, é complicado. Porque às vezes a pessoa tem a questão se ela mora na Itália, é ruim. Tem que ser uma organização muito bem organizada, né, para dar o retorno. E a gente também tem alguns casos aí de pessoas que fecham o contrato e as assessorias somem, né? Então, isso acontece. No pós, não somente no início, é muito importante. Acontece, né? Bastante. Claro. E tu, Marcel, a tua via foi um pouco diferente, né? Foi direto lá na Itália, então com o nosso suporte italiano. Como é que foi isso? Se sentiu assessorado? Como é que foi esse acompanhamento? Eu vou te falar que era um dos meus medos, tá? Quando eu pensei em fazer por lá, era justamente ficar sem suporte lá. Claro, eu sabia que tinha um escritório lá, o pessoal que trabalhava, mas a gente nunca sabe como é que vai ser. É um lugar que a gente não conhece, uma língua que a gente não fala. Sim. Mas não faltou suporte em momento algum. Lembro muito, acho que não sei se ele ainda trabalha com vocês, o Caio, mas eu lembro muito do Caio, porque ele tava direto lá no nosso apartamento, precisa de alguma coisa, não precisa. Então, a gente tinha esse contato bem, bem forte com ele, né? Sempre que a gente precisava, ele dava um suporte pra gente. Então, é um contato quase que diário, né? Diário. Então, até não só no que a gente precisava lá, mas até pra saber alguma coisa do processo, como é que tava andando e tal. Então, o pessoal sempre bem disponível pra ajudar a gente. Então, super bem assessorado. E tu ficou com outras pessoas no apartamento? Tu ficou sozinho? Fiquei com outras pessoas. Nós éramos, se eu não me engano, teve uma época que nós estávamos em 5, às vezes em 4, porque às vezes o pessoal acabava o processo, ia para outro lugar. Fiquei com um camarada lá que morava na Inglaterra, foi para fazer o processo e ia voltar para lá, então ele voltou enquanto nós estávamos lá ainda também. Então, cada um com o pessoal. Cada um com sua história ali, né? Planos, exatamente. Né? E então, dividi apartamento, mas assim, uma estrutura mais do que suficiente, né, pro pessoal que tava lá. Nunca nos faltou nada e dei a sorte também de ficar com o pessoal bem gente boa, né? Então, tornou a experiência ainda melhor, com certeza. Criou laços de amizade. Sim, pessoal aqui de Porto Alegre tava lá também, então a gente ainda se fala, troca uma ideia de vez em quando, aqui de Bento. Legal. Então, bem bacana, foi bem bacana. Uma experiência bem enriquecedora aí. E em que pé tá o processo de vocês hoje, pro pessoal de casa entender? Os dois já estão com o passaporte, na né? mão aqui, ó. Marcel fez via administrativa na Itália, viajou, passou um tempo lá na Itália, depois retornou. E o Matheus, via judicial, né? Tribunal de Veneza, já também está com seu passaporte. Mostre o passaporte aí pro pessoal de casa. Aqui, ó. Ó, gente. Mostrar todo mundo, né? Tá na mão. 4 anos. Todo mundo com um sonho aí, né? Queres falar? O meu... Eu peguei agora, mês passado, na verdade, né? Eu fui buscar ele. Teve um pouco de morosidade por parte do Aire, né? Que é um processo um pouquinho demorado. Nada assustador também, né? Sim. Mas agora tá aí, tá na mão, tudo certo, né? O processo foi finalizado de acordo. Começou em 2019, mas aí com pandemia e coisa no meio, atrasou um pouquinho, né? Nada também desesperador de novo, mas o importante é que no final tá tudo certo. Tempo do consulado fechado, tempo que ninguém podia sair de casa, foi um período bem turbulento. Complicado, foi. Eu me recordo também dessas fases e como diz o Matheus, a ansiedade ela floresce nesses momentos porque realmente é um ponto que a gente sabe que falta um pouquinho pra estar com o passaporte na mão e tem só a corrida final ali, mas faz parte, né? Eu imagino pra vocês também como é que deve ser, né? O pessoal, né, numa situação assim que é atípica, o pessoal deve ficar em cima, né, direto.
Deve ser meio complicadinho. Gerenciar a expectativa do cliente é algo um pouco complicado, porque muitas vezes a gente quer resolver com muita brevidade, mas não depende só de nós. Exato. E aí a gente fica aqui tentando, né? Porque nós somos o intermédio entre vocês, com o desejo de ter o passaporte, e o governo italiano e os procedimentos. Por vezes que são administrativos burocráticos ou judiciais, e a gente está administrando tudo. Mas a gente fica feliz de ver vocês com o passaporte nas mãos e podendo usar. Então, esse também é um ponto que eu quero trazer. Onde vocês já foram com o passaporte ou pretendem ir com o passaporte? Eu não fui ainda, mas pretendo ir, se tudo der certo. Tenho muito desejo, como comentei antes, né, de voltar para a Austrália. Hoje é uma coisa um pouco mais distante, né, porque é uma movimentação muito maior ir até lá do que para outro lugar que tu vai para um turismo, né. É muito mais longe e tudo mais. Então, hoje eu pretendo, se não usar para isso, usar para conhecer um pouco mais ali da Europa, né. Porque minha experiência na Itália foi muito bacana e ficou aquele gosto de, quero mais, quero conhecer um outro país. Mas que ele é tudo pertinho, né. Tu vai para um, pega um trem, tá em outro. Então, a minha ideia é usar para isso, assim. E claro, né, como eu comentei também que eu trabalho com comércio exterior, portas que se abrem no trabalho facilita muito também, né? Claro, a gente tem vários casos, né? Tô com as duas cartas na manga. De clientes que já tiveram uma proposta de emprego em outro país, né? E com o passaporte italiano foi uma facilidade. Facilita muito. Se candidatar à vaga. Até que nem agora eu trabalho com uma parte ali, uma empresa de iluminação, né? Nós vamos ter agora uma feira na China e... Vamos para lá, às vezes a gente tem feiras na própria Itália, a gente já teve feiras, então muito mais fácil, né, tu entrar no país a trabalho, mesmo tanto a trabalho quanto a turismo, facilita muito. Então, é verdade. Vai ser para isso que vai ser bem usado, espero. Com certeza. Bom, eu esperei e fazendo um adendo em relação a passar informações corretas que o Matheus tinha me falado, eu disse para ele assim, eu vou para a Itália lá e vou tirar meu passaporte lá. E ele como eu digo, ele disse assim, não faz isso. Vai, espera, tira teu passaporte daqui, porque senão, sabe, ele conseguiu me jogar 2 casas para trás para fazer um melhor processo. Importante isso. Isso é muito importante. De acordo com os teus planos, da tua necessidade. De repente eu poderia comprar uma passagem e eu disse assim, mas o cara não me avisou. Então, e aí ficar sem passaporte e também sem a informação. Então, eu quis fazer todo o processo para tirar o passaporte e agora, em outubro, estou indo embora. Eu fiz 34 anos e estou realizando meu sonho da minha vida, que é ir embora para a Europa. Então, assim, foram muitas cidades, né? Isso é legal. A gente fica olhando onde é que eu vou morar. Onde é que eu vou visitar no final do ano? Qual é a passagem que eu vou comprar de Ryanair? Então, assim, e isso que é uma coisa importante de dizer para os clientes de vocês é que não é só Itália, né? A pessoa pode ir, como eu estou indo para Barcelona. Então, outros países são aceitos, né? A gente é aceito e começa uma vida de lá. Então, assim, com 34 anos, quase 35, a gente pensa assim, eu acho que não vou cumprir meus sonhos da minha vida. De repente, eu acho que aqui já está legal. Então, com 34 anos, eu desde pequenininho, sabe? É uma coisa engraçada. Que eu ia nos mercados e eu ia para Rivera e olhava aqueles produtos assim mais de fora, assim, de onde é que deve ser isso aqui? Aonde deve ser isso aqui? Eu sempre gostei muito de geografia. Então, consequentemente, ver que futuramente eu vou conhecer, porque, né, a palavra chama esses países é uma realização de um sonho. Então, eu quis fazer o processo de forma totalmente muito tranquila para que não tivesse nenhum atropelo. Então, isso aqui vai me utilizar... Agora eu não sei qual aeroporto eu saio, porque a passagem já está comprada. Então, a passagem só de ida, porque eu tenho passaporte italiano, eu vou realizar meu sonho. Então, a Nostrália fez parte disso. Que gratificante. Que legal esse depoimento, viu? Nossa, muito legal, Matheus, saber que a gente conseguiu, né, fazer parte do teu sonho, realizar o teu sonho desde pequeno. E agora é outubro, então tem pouco tempo, né? Tá quase aí já. Tá quase aí. Tá quase aí, e agora é organizar as coisas, porque é uma mudança e tanto, né? Imagina, ele que, né, tu tava indo pra Austrália e tal, às vezes tu vai pro intercâmbio, já é uma coisa, mas tu imagina, tu finalizar tudo aqui e ir para um outro país para começar assim, como eu digo, eu vou levar uma mala de 23 quilos e uma malinha de 10 quilos. E aí, tu vai levar tudo aquilo ali? O que tu vai levar na tua bagagem, né? Mas o que é importante é que o cara vai levar as experiências. Um sonho. Passaporte muito bem guardado, muito bem guardado. Mas o bom é saber que agora tu pode ir sem ter um prazo final para retorno, né?
que tu Sim. pode ficar o quanto tu quiser. Porque tu é cidadão italiano, né? Tu é um Isso. italiano. É. Isso é muito legal, porque por vezes a gente faz intercâmbio, vai pra fora, e a gente sabe que tem uma data para aquilo acabar. Fica uma data limite, né? Fica uma data limite, e às vezes, como disse o Marcelo, a gente gosta daquilo, a gente quer ficar mais. E a gente ou tem que fazer uma renovação de visto, que também tem um valor agregado, ou a gente sabe que tem que fazer um processo e agora teu passaporte está na mão, cidadão italiano, portas do mundo aberto. Em 2013 eu fui para a França fazer francês, estudei francês na França e eram 2 meses. Então eu já sabia que eu ia, eu desfrutava de lá, mas eu sabia, tá acabando. Um dia mais, um dia menos. Cada dia que passa tu fica pensando, né? Bah, Tá acabando. E quando é que eu vou Tem que voltar de renovar o novo? visto, né? Será que eu vou ter a oportunidade de voltar de novo? Porque isso é uma paixão desde assim, de meu pai com 50 anos, quase que ele foi para a Inglaterra estudar inglês, com 50 anos. Não teve a oportunidade, mas eu pensando assim, quando é que eu vou voltar para cá? Quando é que eu vou voltar para cá? Mesmo sabendo que eu tinha a oportunidade de ter cidadania italiana, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. E aí, agora que eu sei, assim, eu tô comprando a passagem de volta para onde eu sempre quis estar, que era a Europa, de conhecer tudo aquelas igrejas, comida, bar, essas coisas todas. Então, é uma realização de um sonho que a Austrália fez muita parte disso. Que legal. Matheus e Marcel, vocês recomendariam a Austrália a algum amigo ou conhecido que também quer se tornar cidadão italiano? Com certeza. Não só recomendaria, como já recomendei, Oh. inclusive. Não, eu sempre falo. Porque é aquilo, né? Eu acho que o negócio, quando ele é bom, quando ele é próspero e quando ele atinge o objetivo dele, dá pra dizer aqui que com excelência, é isso que a gente quer pros nossos, né? Pra quem vem nos perguntar, a gente quer entregar algo que é bom, né? Sabe como é que é tu recomendar? Esteja em qualquer Coisas lugar, boas. principalmente se tá no trabalho, fazer recomendação de um amigo teu, Claro. ele vai lá e, né, mais ou menos, pô, horrível, né? Não quer ser o cara que fez isso. Sim. Então, sempre recomendo, com certeza, sempre. Depois que eu postei a foto, mais de 10 pessoas vieram no meu WhatsApp. Como é que tu reconhece? Com quem tu reconheceu? Mesmo sabendo, mas as pessoas querem ter aquele contato. Com quem tu reconhece? É que a Austrália, ela se tornou tão grande que elas querem saber uma pessoa, né? Qual foi a pessoa que te auxiliou? E isso é importante, tu pessoalizar, né? Essa é a Dar pessoa uma que cara, tu vai... Essa é a pessoa que tu pode falar com ela, que ela vai te indicar quem é quem dentro da Austrália, né? Então, depois que eu postei a foto lá, que muitas pessoas viram, que não sabiam que eu Quem estava tá nos fazendo... assistindo, a foto do Matheus tá lá no nosso feed. Isso aí. Tem pessoas que não me conhecem, que vieram falar que eu sou um case de sucesso de vocês, mas as pessoas que me conhecem, eu quero reconhecer pro meu filho, pro meu neto, pra mim, eu disse assim, vai na Austrália. Isso eu indicar coisas boas, né? Porque Com a gente certeza, não pode, sempre. a gente tem que ser amigo dos nossos amigos, né? Indicar Exato. coisas boas. Isso aí. A gente fica muito feliz com esse feedback, porque realmente é algo que a gente preza muito. A gente estava conversando internamente esses dias, e a nossa felicidade é ver vocês alcançando os sonhos de vocês. E esse é um grande propósito da Austrália. Então é muito bom quando a gente vê que o processo concretizou, que teve retorno, e vocês indicando ainda traz aquele gosto de dever cumprido, Com sabe? certeza, É imagina. muito bom. Exatamente. Legal. Então, queria aproveitar e pedir para vocês, que dica ou conselho vocês dariam para as pessoas que estão começando o processo de reconhecimento da cidadania italiana? O que vocês gostariam de saber se tivessem iniciado o processo, quando vocês iniciaram o processo? Eu acho que o mais importante é ter paciência, né? Independente de qual via tu vai escolher, não tem muito o que fazer. É um processo que às vezes ele vai ser demorado, às vezes um pouco mais Não rapidinho. tem como atropelar, né? as Não fases. tem como atropelar. É um processo que tem os seus requisitos, tem suas etapas que precisam ser passadas uma a uma. Então, acho que paciência é importante, né? Segurar a ansiedade, a gente sabe que é difícil, né? A gente quer, que a gente falou antes, quer logo e tal. Às vezes nem vai usar, mas quer pegar aqui na mão, né? E contar, acho que com o suporte que se tem da Austrália, né? Saber que tem uma dúvida, pergunta, né? Com certeza o retorno vai vir, vai ser esclarecedor. Então, acho que a paciência e o saber que tu tá em boas mãos é o principal, assim, que eu daria de dica, né? Então, paciência e ficar tranquilo que tá tudo bem administrado. Eu digo paciência, preparação para quem vai morar fora também, né? Porque tem casos e casos, tem pessoas que não querem usar, mas para as pessoas que querem utilizar disso, que nem eu que estou indo, preparação financeira, preparação psicológica, todas as preparações que tu tem que fazer, mas paciência e saber que a tua vida vai mudar depois disso. Eu digo para as pessoas que estão indo para fora, né? Tu esteve na Itália durante muito tempo, né? A Jéssica, não sei se foi para a Itália, tu foi para a Itália, eu ainda não fui, mas Itália, estou dizendo Europa, né? Mas assim,
tu vai realizar um sonho. Dali o teu mundo vai mudar. E se tu tiver filho, vai mudar pro teu filho. Então vai mudar geracional. Não tem limite de gerações. Pra vida inteira sem limite de gerações. Isso. E eu digo isso também pela questão econômica, né? Um dos fatores de eu ir embora, de sair daqui, é o voo de galinha do Brasil. Né? Eu tenho 34. Aí passou a pandemia. O Brasil sempre foi aquela questão, agora vai, nunca foi, né? Então, não estou dizendo isso, a gente vive numa região muito rica, que tem muita oportunidade, mas é daquela coisa, se eu tenho vontade de ir, partir para a Europa e visitar, fazer um mochilão, é muito mais fácil eu estando lá do que aqui, porque aqui tu tem que, o churrasco do final de semana tu não pode ir com os amigos porque tu tem que guardar. Então, para quem quer o passaporte, é aquela coisa, guardem é muito mais fácil estando lá do que estando aqui, a questão econômica e outras questões também, sim, de família, que importa muito para vocês, né, porque... Segurança, né? Segurança, e um amigo meu disse, um dia ele disse uma coisa importante, a nossa família um dia vai. O que tu vai fazer com o passaporte? Tu vai ficar com ele guardado no teu cofre? Cai fora, meu. Oportunidade, né? Ir atrás oportunidade de vida. Da melhoria, isso. Né? Não adianta. Oportunidade de vida, isso aí. E saber que tu tem essa oportunidade, né? Talvez você não queira morar fora, mas saber que se você quiser, você pode. Se o seu filho quiser, ele pode, né? Então não posso porque eu não tenho cidadania, porque eu não tenho dupla cidadania. Eu posso. Então eu escolho o que eu vou querer fazer, com certeza. Né? E aproveitando esse gancho da família, Matheus, eu queria saber, quando tu começou a pesquisar lá no Family Search, tu também encontrou dados da tua família que tu nem imaginava? Como é que foi essa busca pra tua família, pra tuas tias, né? Enfim, quem participou do processo contigo? Porque esse resgate das raízes também é algo que encanta muitos clientes, né? Por isso que eles buscam a cidadania italiana. Sempre me encantou, porque realmente, quando eu descobri que meu sobrenome não era, né? Não era Perossi, e eu me recordo, né, quando meu pai era vivo, eu disse assim, um dia nós vamos, tem uma localidade na Lombardia que se chama Perossi, nós vamos pra lá. Imagina, eu tava dando o maior tiro no escuro, né? Não era lá. Era em Pederoba, que é uma cidade no Vêneto. Então, assim, essa busca foi muito legal. Eu achei várias coisas, até, né, o Family Search, quem auxilia são os Mormons. Então, eu falei com uma prima distante que ela me deu todas as informações. Então, eu preciso de tal certidão. Ela ia atrás, porque ela consegue essas informações de uma forma muito mais rápida. Então, foi muito legal saber que barco, né, a gente fica imaginando o que passaram de perrengue naquela vida em 1876, no vapor Salier, chegou em 28 de novembro. Assim, todas essas informações que, né, eu fico imaginando que, porque naquela época não tinha foto, né, então eu fico imaginando como é que essas pessoas são. E o que eu digo que é muito engraçado, até em relação aos nossos pais, nossos avós, uma mudança muda tudo. Desculpa, até alguma atitude muda tudo. Por exemplo, tu teve a oportunidade de ir para a Itália, mas não foi, mas foi para a França. Mudou toda a tua vida. Então, essa busca de raízes foi muito legal, descobri muita coisa e, bom, descobri até que meu sobrenome não era Perossi, o sobrenome do meu pai é Perozzo, e um monte de coisa de família, que era tudo aqui de Bento também. Então, descobri os outros sobrenomes que a gente tem e também falo sobre essa busca de raízes, só para finalizar, em relação à saúde, porque a gente tem que saber do que os nossos bisavós, trisavós morreram até para a gente se cuidar. Digo muito isso, a genealogia. Tal pessoa morreu, né, faleceu disso aqui, porque a gente tem que se cuidar, né, de câncer, de não sei o quê. Então, tu tem que te cuidar disso aqui. E isso é uma coisa que ninguém imagina, porque tem doenças genéticas, né, que nem Alzheimer, acho que é Alzheimer. Eu mesmo nunca tinha passado pela cabeça até agora. Nunca tinha pensado nisso. Mas bom ponto. Tem uma dica aí pro pessoal de casa. É um bom ponto. Claro. Importante. Não, e é legal do caso do Matheus que a gente tem até uma veia na Argentina, né? Sim, eles foram... descobriu, realmente a família transitou bastante, é algo muito bacana. A família de perto, assim, então a gente descobriu. Hoje, imagina tu pegar tua família e sair daqui. Então, uma parte da família que veio da França, foi pra Argentina, veio tendo filho no Uruguai e parou ali perto de Porto Alegre. Então, tu imagina isso, não tinha TV, não tinha nada disso, e tu sair de um local de te deslocar. Imagina, ir pra Itália agora é uma facilidade. Imagina, sei lá, 150 anos atrás, sair de uma coisa para outra e com um monte de filho. E sem saber onde é que tu vai parar, com o que tu vai ter na frente. Eles não passaram, né? Isso aí. Então é interessante. Não me recordava disso, mas não tinha me passado pela cabeça. Eu me recordo porque no caso em especial a gente pesquisou bastante sobre a tua família. De tanto que eu enchi o saco. Ficou correndo. O desejo. Eu tinha... Não, é que eu realmente eu queria saber muito mais da minha família, né? O que essas pessoas fizeram para eu estar onde eu estou, né? Então, isso que é importante. Isso é um resgate de origem real, né? Porque uma vez que tu resgatou dos teus antepassados,
agora tu também tem toda essa história para contar para as próximas gerações. Então, Isso. tu vai ter, futuramente, teus filhos vão saber, teus netos vão saber, e provavelmente vão te agradecer muito, porque vai ser algo muito mais fácil para eles terem cidadania. Uma vez que tu declara, eles já vão ter também, assim como os do Marcel. Facinho. E aí a gente acaba tendo aquela gratidão também, né, de, olha, eu reconstruí uma história da minha família, que bom que isso aconteceu comigo. Sim, e tem possibilidade de repente, o Martim, que é o meu afilhado, eu quero ir morar com o meu Dindo lá na Europa, ele tem essa possibilidade porque ele também vai ter passaporte italiano. Então, como eu digo, estudar no Brasil ou ter uma oportunidade de estudar fora para o currículo dele, para a vida dele, para o que tu ganha de experiência, é muito enriquecedor. É verdade. Com certeza, com certeza. Exatamente. Então, pessoal, vamos chegando ao fim, né? Mais um episódio do podcast da Nostrali. Agradeço novamente o Matheus e o Marcel pela disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho da história de vocês e o caminho até conquistar a cidadania italiana, né? E a gente agradece a você, telespectador, que ficou conosco até agora. Se você quiser saber mais sobre cidadania italiana e curiosidades a respeito, acompanhe a Nostrali através do nosso site, do nosso blog. Segue a Nostrali nas redes sociais, @Nostrali Cidadania Italiana. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço.